Boa noite. O Ramírez acordou hoje em choque. Um homem matou a esposa e 3 sobrinhas e depois, de acordo com a polícia, ingeriu água de bateria para ver se morria. Angola vai começar a montar veículos e autocarros. No Senegal, hoje é feriado nacional e a festa ainda não acabou. Numa final imprópria para cardíacos, Brahim Dias falhou um penalti e Ngueye escreveu certo o que aparentemente estava torto. E os portugueses regressam a 8 de fevereiro às urnas. Hoje é segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026. Está a começar o Telejornal. Uma vez mais, boa noite. O Telejornal desta segunda-feira começa com mais uma chamada de atenção às famílias angolanas. Em caso de conflito, existem inúmeras formas de resolução. O que se deve evitar mesmo é a violência. Em muitos casos, identificado o problema, promova uma conversa de preferência mediada com regras claras de respeito e foquem sempre nas soluções e nunca nos erros passados. O caso que vai ver a seguir é de uma família que entra para as estatísticas como mais um caso de violência que terminou em homicídio. Um cidadão de 62 anos está a ser acusado de ter morto a esposa e 3 sobrinhas na comuna do Ramírez, no município de Belas. Presume-se que seja um crime passional, depois de supostamente a esposa ter descoberto um caso amoroso entre o companheiro e a sobrinha. Na comuna do Ramírez, município de Belas, em Luanda, está localizada esta oficina mecânica onde tudo aconteceu. De acordo com testemunhas, o cidadão de 62 anos que aqui trabalha supostamente mantinha um caso amoroso com uma das sobrinhas da sua esposa. Desconfiada, na madrugada desta segunda-feira, a esposa dirigiu-se à oficina acompanhada de 3 sobrinhas. No local, flagrou o marido com a outra sobrinha. Os vizinhos dizem que a suposta amante pôs-se em fuga. Em meio à confusão, o marido terá disparado e queimado a esposa e as sobrinhas neste anexo. Este crime ocorreu à madrugada de hoje, às 2h40, a altura em que o presumível autor terá disparado inicialmente. Presume-se que a esposa terá feito um disparo e a vizinhança ouviram os disparos e claramente entraram em pânico e na sequência, portanto, ateou fogo à residência, provocando a morte da esposa e também de 3 sobrinhas que vieram acompanhar a esposa, né? Fala-se, enfim, que se trata de um crime passional. A esposa provavelmente terá flagrado o mesmo e com a família tentou, portanto, pedir satisfações e terá resultado nessa tragédia. Bem, 3 dos corpos estavam 80% descarbonizados, 3 dos corpos. E um dos cadáveres tinha um orifício, ou seja, presume-se ter sido bala, tinha um orifício. Para livrar-se do crime, o acusado terá tentado o suicídio. O presumível autor, depois de ver os estragos, tentou ingerir alguma substância que se presume venha a ser água de bateria, mas foi socorrido logo de emergência para o hospital de Prenda, onde, portanto, recupera satisfatoriamente, não é? Dizer que são informações preliminares, como dissemos. Nesta altura, os órgãos de investigação criminal, sobretudo o SIC, em coordenação com o DIP e o DINFOP, também a Ordem Pública, estão a evitar esforços no sentido de se ir mais a fundo para se ter mais elementos sobre esta tragédia que ocorreu aqui. Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, os corpos foram removidos e levados à morgue.
E um jovem de 25 anos está a ser acusado de asfixiar até à morte a própria mulher por ciúmes no município do Lucala, no Kwanza Norte. Tem 25 anos. Bernardo Francisco Diogo está a ser acusado de matar a própria mulher por motivos de ciúmes. O homicídio aconteceu no município de Lucala, no bairro Camagil. Depois da detenção do mesmo indivíduo, podemos então aferir que os motivos foram ciúmes por parte do acusado, que, no entanto, desconfiava que a sua mulher estaria a traí-lo com esse parceiro. A vítima, que em vida respondia pelo nome do Jacinta Mateus Alexandra, de 24 anos, deixa 3 filhos menores. Um destes com o acusado de 3 meses de vida, que a esta altura está sob os cuidados dos seus familiares. O mesmo foi detido no município de Sambacaju, depois de horas foragido. Foram efetuadas diligências por meio dos nossos operacionais afetos àquele município e hoje está aqui conosco a ser apresentado para que, no entanto, possamos levá-lo até o magistrado do Ministério Público e posteriormente ao juiz de garantias. Do Kwanza Norte para o Kwanza Sul, no município do Akukungo, o Tribunal de Comarca julgou e condenou um cidadão de 53 anos a pena de 14 anos de prisão por abusar sexualmente 2 menores. Por sinal, suas netas de 7 e 9 anos. Nas diversas comarcas do Kwanza Sul, o julgamento de crimes de abuso sexual a menores tem sido a tónica dos últimos dias nas ações dos tribunais correspondentes. Sala de audiência preenchida. No banco dos réus, Manuel Augusto Vagagem, também conhecido por Ojaenda, que na realidade nada tem a ver com o verdadeiro significado da alcunha. O arguido de 53 anos de idade, solteiro natural da Quibala, foi acusado e julgado por abusar sexualmente de 2 menores, por sinal, suas netas, um crime previsto e punido nos termos dos números 1 e 2 do artigo 192 do Código Penal angolano. Este tribunal julga precedente porque provada, adota a acusação do Ministério Público e, em nome do povo, condenar Manuel Augusto Vigagem, também conhecido por Ojaenda, o local, melhor identificado nos autos, na pena de 14 anos de prisão efetiva, como autor de 2 crimes de abuso sexual de menores de 14 anos previstos e punível pelo número 2 e 3 do artigo 192 do Código Penal angolano. Vai ainda o arguido condenado no pagamento de 80 mil kwanzas de taxa de justiça, no pagamento de 600 mil kwanzas à família da ofendida para possível reparação de danos morais causados. Muitas situações que deixou-nos completamente constrangidos com a situação e nós praticamente vamos fazer o uso do direito, tanto de defesa, para que o arguido tenha então a sua pena revista, tanto pelo Tribunal de Relação de Benguela. Na vida das crianças violadas, nada será como antes. Mas a condenação à prisão efetiva do criminoso deixa aliviada a família das menores e demais membros da sociedade. São 2 meninas, 7 e 9 anos, interna idade, pouco ou nada conhecem, então queríamos que fosse mais, para que também tornasse de exemplo para os outros membros desta sociedade, uma vez também que tem sido recorrente na nossa sociedade. É revoltante. Aí, pelo menos até 20 anos, talvez pudéssemos de alguma forma persuadir os cidadãos a não praticarem atos do gênero. Está feita justiça. Provadas todas as acusações que pendiam sobre si, Manuel Vagagem vai ficar preso por um período de 14 anos, tempo durante o qual as crianças ver-se-ão livres do seu algoz. As imagens são de Bernardo Pedro, Santareno Henriques, a TPA, no Akukungo. Mais de 60 casas de venda de material ferroso foram encerradas no Uís.
A princípio, a reciclagem do ferro velho deu valor ao lixo, protegeu o meio ambiente e garantiu renda aos catadores. Só que a prática foi distorcida e resultou em atos de vandalismo, sabotagem e aproveitamento aos bens públicos. Contadores de água, cabos elétricos, carteiras escolares, portas, entre outros equipamentos sociais, não foram poupados. Aqui onde estamos, quase atrás desta casa que está aí, vinham roubar o contador mês passado. E não só. E momentos para trás tinham também roubado as placas de raio solar na escola, 1057. No IS, mais de 60 casas de pesagem foram encerradas nesta segunda-feira. Temos assistido muito vandalismo na nossa província e por conta disso vamos encerrar, porque essas casas têm sido, digamos, o veículo para incentivar aqueles que são os vândalos para poder praticar o vandalismo junto dos bens públicos, daquilo que são ações que o Executivo executa, no caso da estampa das sarjetas, inclusive até aqui nessa província foram vandalizados os jazigos no cemitério. Destacam-se as casas nos bairros Candombe Velho, Papelão, Quindanuco e Quituma. Os proprietários estão informados da situação e colaboram com a medida do Executivo. Tudo que é coisa bem pública eu não compro, porque eu sabia que o material bem público é crime, é vandalização bem pública. Então não adianta mesmo só comprar uma coisa que vai estragar a nossa atividade. Não só agradece mesmo o governo se pode nos ajudar, fazer tudo possível, fazer uma forma mesmo de nos ajudar para meter o trabalho mesmo regra normalmente. Todos os socateiros fazem uma forma mesmo assim, trabalham legalmente. Se o governo nos fazer isso, agradeceria. Técnicos da administração municipal do IS, do Gabinete Econômico e efetivos da Polícia Nacional comandam a execução do cumprimento do decreto presidencial. Antes mesmo do encerramento, houve ação pedagógica. Nós sempre conversamos com os promotores de venda de material ferroso, né, na ideia de que não devem comprar material valioso. Mas a insistência destes obrigou que o Executivo tomasse essa medida. As comunidades são chamadas a denunciar indícios de incumprimento e as administrações vão continuar a fiscalizar. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA apreciou e aprovou hoje as candidaturas de Emília Carlota Dias e Graciete Dombolo Sungua ao cargo de Secretária-Geral da OMA. A reunião, que foi convocada e orientada pelo presidente do partido, avaliou os preparativos do 8º Congresso da Organização da Mulher Angolana. Foi a primeira reunião do ano do Bureau Político do Comitê Central do MPLA. Na agenda, temas relacionados com a preparação do 8º Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana, OMA. Os membros do Bureau Político do Comitê Central do MPLA apreciaram e deram aval às candidaturas de Emília Carlota Dias e de Graciete Dombolo Sungua ao cargo de Secretária-Geral da OMA. Antes, as candidatas à liderança da OMA viram as suas intenções aprovadas na 9ª reunião ordinária do Comitê Nacional da Organização Feminina, que decorreu entre 16 e 17 deste mês. A partir desta segunda-feira, Emília Dias e Graciete Sungua têm 15 dias de campanha eleitoral para, junto das militantes, divulgarem os seus programas de mandato. Centenas de delegadas representando o país e a diáspora são aguardadas em Luanda para, nos dias 28 de fevereiro e 1 de março deste ano, escolherem a sucessora de Joana Tomás, num conclave cujo lema é Mulher Angolana, unidas para transformar os desafios em conquistas. Esta reunião, convocada e orientada pelo presidente do MPLA, João Lourenço, enquadra-se no acompanhamento regular das organizações sociais afetas ao partido e o reforço da preparação dos seus principais eventos estatutários. E o 8º Congresso Ordinário da OMA está agendado para o final do mês de fevereiro.
Entre as candidatas ao cargo de secretária-geral da OMA figura Carlota Dias, que se encontra à frente do processo eleitoral em curso. A votação decisiva terá lugar durante o 8º Congresso Ordinário da organização. Com 27 anos de militância na OMA, Carlota Dias afirmou encarar o desafio com elevado sentido de responsabilidade e compromisso, sublinhando que a organização deve reforçar a sua presença efetiva junto das comunidades. A candidata destacou ainda a forte participação e confiança manifestada pelos membros do Comitê Nacional, considerando o envolvimento das mulheres um sinal de motivação para um congresso que deverá definir orientações estratégicas para os próximos anos, incluindo os desafios eleitorais de 2027. Nenhuma mulher deve ficar para trás. Neste momento, todas as camaradas, toda mulher angolana será útil para esse grande projeto de construção e de continuar a construir a nossa OMA forte, mobilizadora e interventiva junto das comunidades. Manifestou igualmente a abertura para trabalhar com mulheres de outros partidos políticos com vista ao fortalecimento da mulher angolana e à sua maior participação no processo de construção de uma Angola cada vez mais forte, sublinhando o papel determinante das secções de base na mobilização e nas vitórias eleitorais do partido. Num projeto grande, que é de cada vez mais fortalecer a mulher angolana, formar politicamente, concorrermos para esse projeto de construir Angola cada vez mais forte, onde a nossa ideia, as nossas opiniões sejam ouvidas, sejam válidas para a resolução dos problemas da família angolana. O 8º Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana, OMA, deverá contar com 2 candidatas à sucessão na liderança da organização, nomeadamente Carlota Dias e Graciete Dombolo. As candidaturas foram apreciadas no quadro do processo preparatório do Congresso, acompanhado pelo MPLA, que reúne os seus órgãos para avaliar o andamento dos trabalhos e garantir a normalidade do processo eletivo na sua organização feminina. Estamos a abrir aqui uma porta para a esperança da mulher. Estamos a dar voz à mulher, a dizer à mulher que ela pode lutar, pode sonhar, porque o país tem espaço para ela. E na Organização da Mulher Angolana, quando tu te dedicas, quando tu te comprometes, as oportunidades existem. Mas é preciso lutar para elas. Não podemos passar a mensagem de que nós temos que esperar que as coisas aconteçam por nós. Não. Portanto, esta é uma abertura para todas as mulheres da nossa organização e de Angola em geral. O ato eleitoral propriamente dito terá lugar durante o 8º Congresso Ordinário da OMA, previsto para o final do mês de fevereiro, evento que deverá definir as principais linhas de orientação da organização para os próximos anos, num contexto marcado pelos desafios políticos e eleitorais que o país enfrenta. Os deputados votaram hoje favoravelmente o relatório parecer conjunto da proposta de lei que aprova o Estatuto das Organizações Não Governamentais, com 34 votos a favor, nenhum contra e 18 abstenções. O diploma vai agora ser submetido ao plenário para sua aprovação em definitivo no dia 22 deste mês. A reunião ficou marcada por um debate acentuado com várias intervenções resumidas em aditamentos do relator parecer conjunto da proposta de lei que aprova o Estatuto das Organizações Não Governamentais. Se nós conseguimos aqui que, mediante procedimento administrativo, não se deve extinguir uma organização não governamental, estamos de forma subreptícia, porque um ano é muito tempo, Sr. Presidente, é muito tempo. As organizações têm responsabilidades, vamos supor, aquelas que tratam da ação social, têm alimentos, produtos perecíveis, etc, etc. É muito tempo. O encontro orientado pelo presidente da primeira comissão, António Paulo, os deputados centraram-se em matérias como a natureza jurídica das organizações não governamentais, o alcance da sua autonomia, os critérios de habilitação para o exercício da atividade e o papel do Estado no acompanhamento das organizações não governamentais.
Esta norma é uma garantia para as ONGs. Tem que se conformar. Vamos supor que é um daqueles elementos lá atrás que a ONG não apresentou. Não apresentou o estatuto ou os documentos comprovativos de que foi constituído lá fora. Tem 6 meses para fazer isso. Terminados os 6 meses, esses 6 meses ainda são prorrogáveis por mais 6 meses. Portanto, ele tem 1 ano para se ajustar. O Executivo, na proposta de lei, fundamenta que o diploma legislativo visa ajustar-se e atualizar-se o regulamento sobre as organizações não governamentais, alegando também o cumprimento de uma recomendação do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, no âmbito de medidas de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Esses 120 dias são cautelares para evitar que a ONG continue a praticar atos ilícitos estando suspeita deles. Por isso é que se suspende por 120 dias, que é o prazo em que... Agora, como tínhamos referido na altura, pode-se estabelecer um prazo para que a entidade possa tomar a decisão, e não tendo que esgotar o tempo todo, não é? Foram incorporadas várias emendas sugeridas pelos deputados num relatório parceiro conjunto na especialidade da proposta de lei que aprova o Estatuto das Organizações Não Governamentais. Recolher e sistematizar informação de natureza geral sobre a atividade das organizações não governamentais. Essa redação não foi discutida. O diploma pretende criar um quadro legal, claro e abrangente para a constituição, organização, funcionamento e acompanhamento das organizações não governamentais em todo o território nacional, contribuindo para uma atuação mais eficaz das organizações não governamentais junto das comunidades locais. Entendemos sim que esse meio termo acaba por transmitir uma ideia de maior garantia dos direitos das ONGs, mas também acaba por traduzir uma mensagem muito clara, muito rigorosa do Executivo de que não vai condescender relativamente à violação deste diploma por parte das ONGs, que venham a praticar atos ilícitos e que sejam, nos termos da lei, passíveis de alguma sanção. Durante a reunião, os deputados analisaram questões como direitos e deveres, regime de pessoal, prestação de contas, património e benefícios, suspensão e extinção das organizações não governamentais. Eu ia sugerir, onde se falar de tráfico de seres humanos e órgãos, que também se pudesse juntar qualquer material biológico humano e informações associadas. O dossiê sobre o Estatuto das Organizações Não Governamentais ficou arrumado, passa na especialidade por consenso da maioria e será agora aprovado em definitivo na próxima sessão plenária do 4º ano parlamentar da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. O telejornal parte para o primeiro intervalo. Vai ser rápido. Nós voltamos já. O telejornal está de regresso. O país precisa da entrada no setor elétrico de operadores privados com vista a melhorar a distribuição e também o consumo de energia. É uma observação feita pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. Assegurou também que, mesmo com o novo quadro legal e com vários agentes privados, a comercialização da energia vai ter taxa única. A aposta do Executivo na construção e recuperação de barragens, bem como na instalação de parques fotovoltaicos, elevou os níveis de produção da energia elétrica. O país passou a dispor de um conjunto de fatores elétricos que permitem a implementação de indústrias e outros empreendimentos socioeconômicos. Entretanto, é na distribuição e comercialização que o Ministério da Energia e Águas quer acertar o passo nos próximos tempos. Para isto, reuniu responsáveis e parceiros do setor para falar das reformas que se impõem, dada a necessidade da melhoria do consumo da corrente elétrica. O setor elétrico só cresce e só vai cumprir plenamente o papel que está tanto sob sua responsabilidade, que é de facto eletrificar o país e fazer com que 100% dos angolanos tenham acesso à eletricidade, se nós conseguirmos também abrir um espaço de participação
para o setor privado. Portanto, é preciso que, de facto, o investimento público seja complementado com o investimento privado. E então as reformas são necessárias para criar, digamos, esse quadro de maior atratividade, modelos mais claros, mais transparentes, que de facto tragam mais capital privado. Portanto, em última instância, o que nós queremos é acelerar a eletrificação do nosso país. João Batista Borges sublinha que o novo quadro legal vai possibilitar a entrada de operadores privados. Contudo, garante que a comercialização da energia não será afetada, ou seja, terá taxa única. Nós vamos abrir o segmento da comercialização ao setor privado, mas tendo em conta aquilo que a lei estabelece, que é a observância de uma tarifa única. Portanto, nós vamos introduzir alterações no modelo tarifário para permitir que existam instituições, empresas, tem que ser, de facto, entidades de direito jurídico, a exercer a comercialização, a venda de energia, mas sem prejuízo para a população. Está estabelecido na lei que, independentemente do ponto do país onde as pessoas vivam, a tarifa de energia elétrica é uma. A lei número 6/25 já está em vigor. As autoridades pretendem clarificar cada vez mais os regimes de concessão, licenciamento e reforçar os princípios de acesso que estimulem a participação dos agentes privados. Faça a regulação, no fundo, de toda a relação entre produtores, transportadores e distribuidores, não só numa perspectiva de comercialização de energia dentro do nosso território, como também fora. Este Comitê de Reforma foi também criado na perspectiva de podermos então trabalhar em todo o modelo institucional, no modelo tarifário, no modelo de mercado do setor elétrico, na sequência da aprovação da Lei 6/25, como devem recordar-se, foi a lei que introduziu, digamos, a participação do setor privado no segmento do transporte de energia. Até muito recentemente, a atividade de transporte de energia era simplesmente assegurada como reserva absoluta do Estado pela RNT, que é a nossa Empresa Nacional de Transporte de Eletricidade. Esta empresa é que assegurava exclusivamente a transmissão de energia, o escoamento de energia a nível nacional. Com esta reforma, operada pela Lei 6/25, significa que o segmento de transporte de energia passa a contar com operadores privados. O encontro refletiu igualmente sobre o impacto da vandalização de equipamentos elétricos, que, na visão do ministro, a proibição da venda de material ferroso vai concorrer para a proteção do bem de todos. O Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação está no Ambo, onde promete ficar 3 dias. Naquela região de Angola, Carlos Alberto dos Santos avalia o andamento de projetos infraestruturais, rodoviários e também de habitação. Com 65 quilómetros a ser construída em 3 fases, a circular rodoviária da província do Ambo é um dos projetos prioritários do governo angolano. Temos os próximos 3 meses para termos a solução definitiva de projeto. A questão do contrato está resolvida, a questão do financiamento decorre bem, temos essa expectativa de nos próximos 3 meses também termos a questão do financiamento tratada com os órgãos próprios e tudo leva, como foi aqui dito e muito bem, em maio viremos fazer a consignação desta obra. Para além de garantir segurança e um trânsito mais organizado, vai também contribuir para a promoção do turismo. Por isso nós vamos continuar a trabalhar para ver se esse projeto do curso nos próximos tempos tenha início, porque queremos desviar o tráfego pesado na nossa cidade, como sabem. Pela cidade passam quase que todo o tráfego vai para outras províncias e nós queremos que esta obra que o Ministério vai executar seja executada e dê essa dignidade à nossa cidade. O Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação
visitou o troço Uambo Ngandavira. Ainda no domínio das estradas, alegra-nos ver este troço aqui do Calima Ngandavira, uma empresa local, que hoje já está, digamos, a 33%, não é? De um troço de 47, já está acima do quilómetro 12, com um trabalho que tecnicamente mantém as recomendações que o caderno de encargo tem. No segundo dia de trabalho, o ministro vai lançar de forma oficial o programa de requalificação da cidade do Uambo. Este é o projeto habitacional localizado na zona do Loçambo, com mais de 200 casas sociais para realojar a população. Começou precisamente no dia 24 de julho. Neste momento temos 120 habitações ou terminadas ou em fase de conclusão, com uma escola primária de 7 salas, um posto de saúde, um posto policial, em que as casas têm à volta de 100 metros quadrados, têm mais um avançado de cerca de 14 metros de uma pequena varanda para as pessoas também poderem desfrutar, e que está aqui inserido nesta centralidade do Loçambo. Mais de 200 jovens estão envolvidos na construção destas casas, que serão entregues já em julho deste ano. Estava muito difícil, então logo cheguei, bati as portas, me receberam e estou aqui a trabalhar. Como é que se sente trabalhar aqui? Não, se sente bem. Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação constata no Uambo vários projetos de impacto social. O combate à violência doméstica, abusos sexuais e também ações de sensibilização com vista à preservação dos bens públicos foram temas que marcaram o encontro mantido entre o Ministro da Administração do Território e uma delegação da Movangola. O ministro da Administração do Território, Daniel Félix Neto, manteve um encontro de trabalho com o Movangola, movimento de apoio solidário a Angola, dedicado à filantropia com foco na realização de ações solidárias que visam o desenvolvimento sustentável das comunidades vulneráveis. Durante a reunião de aproximadamente 2 horas, o presidente do Movangola, António Sawanga, acompanhado pelos delegados provinciais e também da diáspora, apresentaram um plano estratégico para 2026-2027, bem como desafios e principais preocupações. Entre as diversas atividades em carteira destacam-se o diálogo com a juventude, diplomacia e a sensibilização da sociedade para a preservação dos bens públicos, com realce para as infraestruturas e caminhos de ferro. Mostramos a nossa disponibilidade em trabalhar com o Executivo naquilo que tem sido já a bandeira do Movangola, no que tange à preservação dos patrimônios públicos e privados. Recentemente ouvimos o apelo do titular do Poder Executivo, na qual é necessário que todos nós estejamos vigilantes. E daí que o Movangola, no âmbito do seu projeto Unidos por Angola, vai continuar, sim senhora, a levar a cabo os encontros da moralização da sociedade, no sentido de desencorajarmos aquelas práticas que vêm então manchar o bom nome do nosso país e também que vêm estar prejudicando aquilo que o governo angolano tem colocado à disposição da comunidade, do povo. O combate ao abuso sexual a menores e a violência doméstica são causas que o Movangola pretende igualmente abraçar. Neste encontro ficou aqui garantido em que o Movangola, sim, vai levar a cabo um projeto a nível de todo o país, no sentido de desencorajarmos, então, este mal que enfermam a sociedade angolana. O Ministério da Administração do Território manifestou disponibilidade em apoiar as linhas de força da organização para este ano. Nesta audiência, o Sr. Excelência, Sr. Ministro, manifestou total apoio institucional e todos aqueles que forem possíveis a sua advocacia junto dos governos provinciais, porque é lá onde eles trabalham, para tratarem a Movangola de forma estratégica, porque são parceiros do Executivo angolano por via do Ministério da Administração, como disse há pouco.
Movangola completa a 25 de janeiro 13 anos de existência. O movimento tem levado a cabo projetos que visam elevar os níveis de cidadania patriótica da juventude e da sociedade em geral. E um misto de alegria e satisfação encheu de orgulho várias famílias substitutas e a direção do Lar de Infância Cusola e também a Presidente da Sala de Justiça Juvenil do Tribunal das Províncias de Luanda e de Icolibengo. É que hoje 17 crianças foram entregues de forma provisória a famílias substitutas. Para Angelina Loge, o ano de 2026 começou muito bem. O tão esperado processo de adoção que teve início em 2021 está no bom caminho. Sabemos todos que é um processo demorado e nós não esperávamos ter que recebê-lo neste período. E, na verdade, quando recebemos o telefonema, nem sequer acreditávamos, porque como é um processo mesmo demorado, nós pensamos, é para agora, será, não será, vamos aguardar. O apoio da família tem sido fundamental e faz toda a diferença. Começamos a ter desde o início que pensamos então em dar entrada ao processo. Todos estamos bastante felizes, muito felizes, nossos pais, nossos irmãos, que nos têm apoiado de forma incondicional. O Lar de Infância Cusola não para de receber crianças carentes. O ano passado foram em famílias substitutas 62 crianças e este ano, para sobretudo descongestionar o berçário, foram identificadas 17 crianças elegíveis para este processo. Tem capacidade para acolher 250. Em menos de uma semana tinha 457. Em 2025 foi pior. Foram mais de 700 crianças acolhidas. Quando chegam aqui já estão fragilizadas e com problema de superlotação por ser o único centro, o único lar do Estado, né, com condições mínimas para albergar e cuidar da melhor forma possível as crianças. Então decidimos, a semana passada mesmo, vir por aqui e fazemos a entrega do maior número. Mas entenda que este não é ainda o fecho de todo o processo. É uma entrega provisória, sim. Mesmo a do tribunal também é provisória, porque há aquela fase de acompanhamento, ver que tipo de pais são, se estão mesmo em condições de responsabilidade de cuidar dessas crianças. E a entrega em si, as medidas iniciais são provisórias. Só depois de passar no crivo do Ministério Público é que nós fazemos a entrega definitiva. Na sequência, segue o acompanhamento, que é semestral. Não deve durar mais de um ano. O processo de adoção começa nas administrações municipais. As famílias fazem a inscrição nos gabinetes de ação social. Este, por sua vez, prepara o processo judicial e entrega à Sala de Justiça Juvenil, através da direção do Ministério Público. Daí segue para a área judicial, que ausculta os candidatos que queiram adotar crianças. Em Malange, a falta de chuva está a afetar as culturas do feijão, do milho, da mandioca e também das hortaliças, causando prejuízos com perdas que podem impactar na economia das famílias e os preços dos produtos derivados da agricultura familiar. O grito vem dos pequenos produtores. A falta de chuva dá-nos meter mesmo um pouco triste, porque nós dependemos do campo. Sem a chuva assim não estamos conseguindo fazer mesmo nada. Os milhos, as abóbora, o tomate não está a sair devidamente, o quiabo também secou, as melancia também não germinaram. Nesse período, se puder ter um rio mais perto, a gente poderá conseguir trabalhar. Mesmo o rio também está a secar mesmo, não tem água. Sim, rio Quis. As perdas são visíveis em culturas como milho e feijão. Muito prejuízo mesmo, porque todo o milho secou, toda a jinguba secou, principalmente o feijão. Feijão todo secou, está vendo mesmo conforme a mãe estava vendo na lavra. A lavra toda quase que... É só a mandioqueira que ficou, senão tudo secou mesmo. Mas a fome mesmo, na verdade,
vai apertar mesmo. Hoje viemos cavar um bocado de mandioca, né? Para fazer fuba. Ter 3, 4, 5 mil hectares sem poderem colher é um prejuízo enorme. Estamos a contar com uma área total de 26 mil hectares com plantação de milho. Prevemos resultados negativos porque realmente não prevíamos esse período de seca ou de estiagem bastante antecipada, de alguma maneira prolongada, que vai causar grandes prejuízos. Para os que podem, conseguem manter vitais algumas culturas com o sistema de rega. Ela está a regar essa parte aqui de frente. Esta água é água saloba. Então nós não podemos regar a planta por completa porque ela acaba de secar. Então regamos as coisas que estão mais em frente, que às vezes se facilita, que é para nós poder comer. Ainda assim, a esperança dos camponeses desta região do país consiste em esperar pela segunda safra. E não há chuva em Malães. Vamos ver como fica o tempo nas próximas 24 horas. Dalila, muito boa noite. Boa noite, Ernesto. Feliz Ano Novo. Obrigada, bem-vindo de volta. Prazer em revê-la. Igualmente. Dalila, não há chuva em Malães, visto a produção, os camponeses estão aflitos, há estiagem, como se diz. O que é que o mapa nos mostra para as próximas 24 horas? Vamos continuar com estas altas temperaturas, pelo menos aqui em Luanda, e continuaremos a ter falta de chuva em Malães? Para Luanda, as temperaturas continuam super altas. Amanhã vamos ter uma das temperaturas mais altas do início do ano para Luanda. E uma boa notícia para Malães, a previsão de chuva fraca moderada para as próximas horas para Malães. Oba! Vamos lá. Vamos olhar o mapa. A previsão é fornecida pelo INAMET todos os dias e começamos com a umidade relativa do ar, que continua alta em quase todo o país, com percentagens até 100%, ligeiramente mais baixa no centro-oeste e no sudoeste de Angola, onde as percentagens variam de 50% a 80%. Vamos olhar agora para a primeira região, compreende o norte e parte do leste. Luanda sem chuva, céu parcialmente nublado, Catete com chuva fraca, as restantes cidades com chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada, Cachito e Catete, 35 graus, têm as temperaturas mais altas do nosso país para as próximas horas. Já no centro e no restante do leste, Benguela com chuvisco, Huambo com chuva fraca, as restantes cidades com chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Vamos olhar como é que vai estar o tempo agora no sul de Angola. Atenção para Mavinga, com chuva moderada a forte para as próximas horas. Moçambiques com céu parcialmente nublado e as restantes cidades com chuva fraca ou chuvisco. Lubango com 15 graus, tem a temperatura mínima mais baixa do nosso país para as próximas horas. O tempo em Luanda é o que vemos a seguir. No momento, uma temperatura de 26 graus. Não há chuva para Luanda, céu parcialmente nublado. Já as máximas amanhã, 32 graus de máxima, já se sabe que a sensação térmica é de 33, 34, quarta-feira 30 graus e na quinta, Ernesto, 31 graus. Dalila, muito obrigado, boa noite obrigada. E até amanhã. Até amanhã. Partimos então para o segundo e último intervalo deste telejornal. Até já. Aqui, assim em especial, desejo-lhe boa noite, boa semana.